Queria convidá-los a, nesse instante, abrirem comigo suas Bíblias, inclusive você que está em sua casa, no Evangelho segundo nos escreveu Mateus, capítulo de número 7. Mateus, capítulo de número 7. Nós iremos fazer a leitura dos versículos 24 até o versículo 27. Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 27. Se você encontrou, diga amém. Amém. Vamos ler juntos essa porção da narrativa bíblica. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos ter mais uma palavra de oração. Se você puder, feche os seus olhos, curve a sua fronte e vamos ao Senhor. Pai bondoso, nós te louvamos, porque temos um rico privilégio de possuirmos em nossas mãos a Tua santa e poderosa palavra. Te louvamos, ó Deus, porque a Bíblia chegou até nós, e nós podemos lê-la conjuntamente, lê-la em nossa própria casa, lê-la para a nossa própria alma. Te louvamos porque temos a Tua palavra, a revelação do Senhor escrita e entregue aos santos profetas e santos homens, em nossas próprias mãos, para que por meio destas escrituras ouçamos também nós a Tua voz, e que por ela sejamos conduzidos, orientados, apontados em nossa própria maneira de viver. Ó Deus, nós suplicamos a ação capacitadora e iluminadora do Espírito Santo do Senhor, para que o nosso falar não seja da parte dos homens, mas da parte dos céus, da parte do Senhor mesmo, para o Teu povo. Se valha, ó Deus, da nossa vida, apesar de nós e dos nossos pecados. Use-nos como instrumento, ó Deus, para fazer ressoar da Sua voz no meio desta congregação. É a nossa oração em o nome e para a glória do Cordeiro Jesus. Amém e amém. Jesus estava num momento semelhante ao nosso, porém em um outro contexto, numa outra ambiência. Tendo os céus, talvez como a sua grande plataforma, um pedacinho de um monte, o Senhor Jesus está discursando na forma de um sermão a uma multidão, mas muito especificamente aos seus discípulos. Era o final do seu sermão, talvez os últimos minutos, e Jesus agora está juntando tudo e aplicando ao coração da sua audiência as tantas verdades que foram proferidas até ali. Como um bom pregador, Jesus não se via apenas na tarefa de comunicar verdades cognitivas, informativas ao seu público. O seu interesse fundamental era de que aquelas verdades encontrassem lugar na vida, na guarida do coração, e que eles pudessem entender que não se tratava apenas de conhecimento por conhecimento. A vontade do Cristo era de que a sua verdade tornasse prática, praxe, para o seu público, em especial para aqueles que o seguiam. Isso nunca mudou, meus irmãos. A vontade do Senhor sempre foi de que o conhecimento que obtemos da parte dEle, em especial por meio das suas santas escrituras, seja aquilo que rege e modela a nossa maneira de viver, e não apenas a nossa maneira de pensar. Sim, é verdade que o começo de tudo é uma mudança na nossa mente, no nosso entendimento. Ele transplanta o nosso falso e velho entendimento, nos dando a própria mente de Cristo, mas a partir disso, a vontade dEle é de que vivamos para o seu inteiro agrado.
essa ortodoxia, essa boa doutrina, esse santo conhecimento deve se tornar em ortopraxia, em algo que toca o chão da vida, que nos corrige, que nos orienta, que nos direciona, que nos exorta na condição de homens e de mulheres de Deus no mundo debaixo do sol. Qual seria então o propósito do ensino bíblico? Senão de que vivamos praticamente as verdades do Senhor em nosso próprio tempo, diante da nossa própria geração. Essa é a vontade de Deus, meus irmãos, em ter nos dado inclusive um livro. Não apenas para que sejamos estudiosos, acadêmicos, teólogos, mas para que possamos ter diante de nós sempre um lembrete do modo para o qual Deus nos criou, para o qual ou para que vivamos. A Bíblia não é apenas um manual de regras e instruções para você saber mais sobre o Senhor. A Bíblia é, sobretudo, aquele livro que deve dizer como você deve viver para o Senhor. Esse talvez seja um dos sermões mais longos do Cristo. É o finalzinho daquilo que ficou conhecido como o Sermão do Senhor, Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. Esse sermão basicamente lida com aquilo que nós chamaríamos de qualidades essenciais para o cidadão do reino dos céus. Como é aquele homem, aquela mulher que vive parametrizado pelos valores do reino de Deus? Quem é essa pessoa? Como ela se comporta no mundo? E Jesus começa a discorrer sobre isso. Eu poderia talvez até dar um tema para o sermão de Jesus: qualidades essenciais dos cidadãos do reino dos céus. E ele começa nas famosas bem-aventuranças dizendo: quem são estes? São aqueles que entendem a pobreza de alma, a pobreza de espírito, que eles estão numa condição tão precária, tão falidos em si mesmos, que só podem recorrer a Deus para receber dele algo gratuitamente. Eles se autodeclaram pobres e falidos, e então recebem de graça o reino dos céus. São aqueles que choram, que têm fome e sede de justiça, são aqueles pacificadores, e ele começa a descrever quem são, quais são as características que definem os cidadãos do reino dos céus. Depois ele diz assim, como é que eles vivem? Uma vez que eles fazem parte de um povo distinto, de um grupo distinto, uma vez que eles possuem uma identidade muito peculiar, agora como é que eles vão se portar diante do mundo? E então Jesus passa a tratar aquilo que John Stott chama de contracultura. Uma vez tendo agora recebido um novo coração e uma nova mente, uma vez tendo o distintivo de benditos, de bem-aventurados, porque estão unidos a Cristo, este grupo de pecadores santificados devem agora se portar de modo diferente, contrastante no mundo no qual se encontram. E Jesus passa a falar então de um modelo de vida, de uma forma comportamental daqueles que são membros, por assim dizer, da igreja celestial, da igreja do reino dos céus. No finalzinho então, ele está amarrando tudo, está dizendo assim, olha, eu já falei para vocês sobre quem vocês são e sobre como vocês devem viver. Agora, me compreendam, me entendam, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Se tudo o que eu falei até agora não passar da mente, das ações cognitivas e não descer ao coração de vocês, mudando de fato quem vocês são e como vocês vivem, se vocês não se tornarem praticantes destas verdades, vocês não entenderam nada. Meus irmãos, parece que Jesus está falando de algo que também nos é muito contemporâneo. Talvez isso seja histórico. Nós temos uma capacidade gigante, enorme, de vivermos incoerentemente aos conceitos e aos fundamentos que trazemos conosco no campo da nossa mente. Deixa eu falar isso de forma mais prática. Para aqueles que vieram do romanismo ou do catolicismo romano especificamente, já ouviu a expressão, ou já ouviram a expressão, eu sou apenas católico de nome, pastor, eu não vou na igreja, ou então eu sou católico de IBGE. Eu estou lá nos dados, mas eu não vou na missa, é costume da família, é tradição. Sabe, eu tenho entendido, a minha leitura é de que nós temos igualmente um grupo de outros agora cristãos protestantes evangélicos que poderiam ser classificados da mesma maneira. Protestantes de nome, evangélicos de nome,
evangélico de berço, evangélico de IBGE. E a isso nós chamamos de nominalismo cristão. Pessoas que conhecem, entre aspas, a verdade de Deus, que detêm algum conhecimento das Escrituras e até mesmo da teologia que profere dela, ou que sai dela, mas não vivem em conformidade com estas tais verdades. Eles até compram brigas se alguém disser: você não é um cristão de verdade. Mas de verdade, eles não denunciam que são cristãos, senão no nome. Isso lembra-me muito uma das igrejas para quem Jesus mesmo envia uma carta lá na região da Ásia, quando ele diz assim: você tem nome de que vive, quando na verdade você está morta. A impressão que eu tenho é que o finalzinho do sermão de Jesus aqui deveria ser pregado ao nosso coração todos os dias. Deveríamos talvez escrever nas paredes das nossas casas e, por que não, nas paredes do nosso coração, a verdade de que se nós formos apenas ouvintes e não praticantes da palavra de Deus, somos absurdamente tolos. Eu tenho dito que nós somos, em termos de volume de conhecimento, mais sabedores dos decretos de Deus em forma de teologia, por assim dizer, do que até mesmo a geração apostólica. Os desdobramentos da teologia nos últimos 2000 anos foram tantos que eu diria que nós sabemos mais do que a própria igreja primitiva. O grande problema é que o tanto que nós sabemos parece que está caindo no saco furado. Domingo após domingo, saímos das nossas casas, nos arrebanhamos como só povo, ouvimos a voz do Senhor por meio da exposição das Escrituras Sagradas, e depois voltamos, e quando saímos por essas portas parece que nada aconteceu. Eu não consigo entender como alguém consegue ouvir as Escrituras e de repente a primeira coisa que ele pensa depois que sai do culto é em pizza. Há uma lacuna, meus irmãos, entre aquilo que nós escutamos em relação àquilo que nós vivemos. Eu diria que nós somos talvez uma geração de ateus na prática. Falava isso ontem com a minha sobrinha, e ela falava assim: mas eu acredito em Deus. Falei: eu não estou discutindo isso. A pergunta que eu lhe faço é: o quanto desta crença implica na sua maneira de viver, pensar, falar, agir, se comportar como filha, como aluna? É um conhecimento abstrato, que não encontra lugar na nossa experiência de vida. Meus irmãos, é sobre isso que Jesus está falando, ou na verdade, para evitar tal mal que Jesus está falando, de forma parabólica ou parabolar, a partir de dois homens, que são metafóricos, são figurados, eles nos servem de analogias para as nossas próprias experiências de vida. O texto em questão nos fala basicamente de dois homens e de duas circunstâncias. Dois construtores que se dispõem a empreender construindo casas. Um, diz a palavra, o primeiro aqui apresentado por Jesus, ele cava uma vala profunda, e você pode ler isso também em Lucas capítulo 6, ele cava uma vala muito profunda, procura um solo mais rochoso e ali edifica, lança as suas bases e o seu fundamento para a edificação de uma casa. O outro, por sua vez, talvez mais apressado, movido pelo sentimento fast food, que também é próprio da nossa geração. Nós somos muito precipitados e acelerados, e esse que vos fala muito também. E a gente quer tudo muito rápido. E aquele homem olhando o trabalho do outro, imaginam aqui o trabalho, quebrando pedras, os fatores dinamíticos ali, quebrando, destruindo tudo, explodindo, para então cavar as colunas, estabelecer toda a amarração. Ele olhando, dizendo: é muito trabalho, gasta muito tempo.
ele olha e tem muito facilmente ao seu dispor um solo arenoso, ao que ele se dispõe a edificar a sua casa naquele outro solo. A história termina dizendo que veio um vendaval, um temporal, e o temporal deu com ímpeto contra aquelas duas edificações. Uma permaneceu de pé e a outra ruiu. E diz o texto ainda com ênfase, sendo grande a sua ruína. Sobre o que então Jesus gostaria de nos ensinar a partir desse texto? Primeiro, eu entendo que um dos grandes fundamentos que o Senhor estabelece aqui é a vida sábia, é o conceito de sabedoria bíblica. Deixa eu explicar isso para você em maiores detalhes. Se eu pergunto para alguém aqui, o que é uma pessoa sábia? Ou como ela se caracteriza? Quais são os seus distintivos? Você poderia me dizer assim: um homem sábio é aquele que tem experiência de vida, é aquele que já tem as suas clãs, ou não tem mais, como eu. Mas eu não sou velho não, irmãos, eu só sou careca. Ou talvez alguém diria assim: não, um homem sábio é aquele que estudou a vida toda, e então ele sabe de tudo, pastor. Olha, não tem aquela pessoa que, com quem você fala, ela entende de tudo. De motor de carro a linha de pipa, esse homem entende. Esse é o sábio, é o que sabe de tudo. Mas quando a gente vai para a Escritura, a linguagem, principalmente a linguagem sapiencial, proverbial, nos apresenta um outro sábio, que não necessariamente tem a ver com um conhecimento absurdo e profundo das ciências humanas ou até mesmo da própria teologia. O sábio na Bíblia é apresentado como um homem que põe ou que traz a dinâmica da própria vida às verdades apreendidas da palavra de Deus. O sábio na Bíblia é um homem que se comporta em conformidade com a sabedoria de Deus. Ele não é apenas alguém que entendeu essa sabedoria, ele não é alguém que sabe o que é que Deus quer para a sua vida, mas ele aplica esse conhecimento, essa sabedoria divina, nos mais diferentes espectros da sua realidade. O homem sábio, portanto, segundo a Bíblia, é o homem que se comporta sabiamente. É o homem que toma decisões sabiamente, mas com base em quê? Na sabedoria que lhe foi conferida pelo próprio Deus na sua Escritura. Ser sábio, segundo a Bíblia, não é apenas entender ou saber o que Deus quer de nós. Ser sábio, segundo a Bíblia, é viver de modo coerente com este ensino revelado daquilo que Deus quer para nós. É tanto que no livro de Provérbios, você não encontra na figura do sábio um pensador, mas alguém que se desvia do mal, que foge da mulher adúltera, que administra bem os seus recursos, é alguém que cuida bem da sua casa e que ensina aos seus filhos. O homem sábio, perceba, na linguagem bíblica, é alguém que se comporta, que se porta no mundo em conformidade com a sabedoria revelada pelo Senhor em sua santa palavra. Então, sabedoria bíblica é um modo de viver, é um modus vivendi, e não apenas um conhecimento acerca de algo da parte de Deus. Vamos para um exemplo prático. Lembram do caso épico da história de Salomão? Aquele homem que orou a Deus pedindo sabedoria? Chegam duas mulheres alegando que uma roubou o filho da outra. Uma das crianças havia morrido, você conhece a história, e levam o caso ao tribunal de Salomão. Na condição de rei, ele ouve a situação e a sua sentença é muito prática. Ele diz assim: então tá bom, vamos cortar a criança no meio, metade vai para uma mãe, metade vai para outra, está resolvido o problema. Ao que a mãe verdadeira de pronto diz assim: não, vamos fazer o seguinte, pode deixar a criança com ela, não tem problema nenhum. Salomão então, compreendendo que somente uma mãe de verdade teria tal proceder, ele pega o filho da outra e sentencia a mãe mentirosa. Veja quanta sabedoria. Mas como é que essa sabedoria se expressa? Em uma decisão. Ele está se portando frente a uma situação muito dilemática, com um conhecimento que não poderia ser talvez apropriado de livros apenas, mas é algo que vem da parte do próprio Deus.
Quando eu olho para essa sabedoria, eu percebo que ela não pode ser encontrada na terra, meus irmãos. Porque lá na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz que no meio das tribulações dos filhos de Deus, eles deveriam orar, pedindo a Deus sabedoria. E quando fizesse assim, diz que Deus liberalmente daria sabedoria a estes, e não passaria em rosto, não lhes improperaria o fato deles não terem sabedoria em si mesmos. Deixa eu abrir um parênteses para dizer algo aqui muito interessante. Todos nós somos altamente propensos à tolice, à estupidez e a uma vida que não tem qualquer siso, qualquer bom juízo. Todos nós, inclusive os crentes. É parte da nossa natureza agirmos na linha da estupidez. Se nós fôssemos lançados à nossa própria sorte, certamente não iríamos à porta do siso, do juízo, do bom entendimento. Procuraríamos os caminhos mais fáceis. Seríamos certamente ladeados, ou estaríamos ladeados com aqueles que a Bíblia chama de nécios, de tolos. Isso nos é próprio. Por isso que a Bíblia recomenda que recorramos a Deus e que a Ele peçamos sabedoria. Porque esta sabedoria, para conduzir o nosso modo de viver de modo que lhe seja agradável, não é algo inato a nós. É algo que provém de Deus, que vem dos céus, e que nós devemos ir a Ele clamando, dizendo: Senhor, dê-me sabedoria para agir dessa forma ou dessa outra forma. Dê-me sabedoria, ó Deus, para me portar de forma coesa na criação dos meus filhos, para me portar como filho diante da minha relação com os meus pais. Dê-me sabedoria, ó Deus, de modo que a minha vida reflita de fato o conhecimento que eu tenho do Senhor. Por que eu estou falando tudo isso? A palavra aqui para homem prudente poderia ser também o homem sábio. Jesus está falando aqui de um homem sábio, que por ser sábio ouviu, obteve o conhecimento da parte do Senhor, e na hora necessária ele pôs em prática tal conhecimento. Ele é chamado de homem prudente ou de homem sábio, não apenas porque ouviu as palavras de Cristo, não apenas porque obteve o conhecimento que dele emergia. Ele é sábio porque na hora de agir, ele agiu, ele praticou o conhecimento obtido. O texto não está falando sobre engenharia civil, o texto está falando sobre obediência. Alguém que ouve e que obedece a palavra de Cristo. Esse é o homem sábio. Por isso que eu reitero, sabedoria bíblica é uma forma prática de conduzirmos as nossas vidas em conformidade com a palavra de Deus. É a aplicação na lida, na experiência diária do conhecimento revelado do Senhor em sua palavra. Tem a ver com conduta, com a condução dos nossos atos, e não apenas com uma forma de pensar. Começa no entendimento, mas desemboca-se na vida. O texto está ensinando então que Jesus nos dá a sua palavra para que a obedeçamos com vistas a sermos homens sábios. Qual é o objetivo então de termos a palavra de Deus diante de nós? Qual é o objetivo de ouvirmos as Santas Escrituras a cada semana? Poderíamos responder à luz do texto: para que vivamos de forma sábia neste mundo, para que edifiquemos as nossas vidas com sabedoria, isto é, em conformidade com a própria sabedoria de Deus, não trocando os pés pelas mãos, não seguindo o curso do mundo, não iludidos ou enganados pelas filosofias vãs, nem mesmo pelos nossos achismos, mas pela palavra de Cristo. O Senhor nos deu a sua palavra, tal como Cristo pregou a palavra para os seus discípulos naquela ocasião, a fim de que por ela sejamos sábios em toda a nossa maneira de viver. Essa é uma verdade, meus irmãos, que o texto nos apresenta. Um dos objetivos de Deus em nos conferir a sua palavra é produzir em nós sabedoria, para que nos portemos prudentes e sabiamente no mundo por Ele
criado. Agora, deixa eu lhe falar ainda uma segunda verdade nesse texto. Diz que os dois homens foram expostos, eu vou de trás para frente aqui, foram expostos ao temporal. E aqui é preciso que entendamos um ponto que é significativo para a nossa experiência de fé. A ideia de que o fato de termos a palavra de Deus e de sermos sábios segundo a palavra de Deus não nos isentará dos temporais e vendavais nesse lugar que nós chamamos também de mundo de Deus. Isso é ainda mais prático. Vamos aqui criar um tipo de paralelismo que era muito comum nessa linguagem proverbial. Você encontra em Provérbios isso com muita frequência: o justo e o injusto, o rico e o pobre, o que obedece e o que não obedece, o insensato e o sábio. Essa linguagem está sendo trazida aqui ao texto. E Deus está dizendo que esses dois homens igualmente foram expostos às inundações, aos ventos e ao temporal. Há um engodo que diz assim: olha, se você é crente, meu amigo, com Cristo no meu barco tudo irá muito bem. É verdade, mas no meio nessa navegação nem tudo irá sempre muito bem. E a Bíblia mostra que tanto o que obedece quanto o que não obedece é exposto às situações tempestuosas da vida, que são imprevistas, que são intransferíveis, até mesmo inadiáveis, que não mandam cartinhas dizendo assim: olha, eu vou chegar amanhã na sua porta batendo, se prepara. Deixa eu dizer algo para você aqui. O texto nos ensina que um dos objetivos da palavra de Deus nos ser dada, nos ser conferida, não é para nos livrar de situações de temporais, mas para nos sustentar quando tais temporais chegarem a nós. Um dos objetivos da palavra de Deus nos ser conferida é nos tornar homens e mulheres sábios. Um segundo objetivo é nos sustentar, nos segurar diante das situações que são dramáticas, dilemáticas, dolorosas e que tentam nos arrancar de um lado para outro. Veja se não é isso que o texto diz. Diz que um desses homens, o crente, vamos assim dizer, o crente, o fiel, o obediente, quando nem esperava, orando na sua casa, lendo a sua Bíblia, sendo sempre certinho, de repente, recebe uma ligação dizendo assim: os teus exames estão terríveis, volta aqui. Ou então o gerente ligando dizendo assim: olha, preciso que você venha segunda-feira. E quando o gerente manda que você vá na segunda-feira no emprego, meu amigo, está tudo perdido. Sabe aquelas situações assim que nos acontecem? Mas como é que eu vou me sustentar? Onde é que eu vou me apoiar dentro de tudo isso? Entenda o seguinte, meu amigo. O texto diz que aquele homem fiel também foi assombrado pela inundação daquele dia. Sabe você que é crente? Que diz assim: Jesus me ama e eu sou amado de Deus e eu amo a Deus e eu obedeço a Deus e na minha vida tudo dá certo, pastor, porque eu obedeço a Deus. Meu querido irmão, por mais amado de Deus e por Deus que você seja, Ele não vai lhe poupar do dia mau. Ele não vai lhe colocar numa caixinha, dizendo assim: olha, nesse aqui a dor não toca, doença não chega nessa casa. Isso é falácia. Essa ideia de que porque nós somos de Deus e obedientes a Deus, não seremos tocados pelas tantas dores da vida, é mentira. O que nós o que nós observamos nas Escrituras é que até mesmo os mais fiéis servos de Deus, a começar pelo próprio Cristo, sofreu agônica e agudamente, mesmo sendo inteiramente fiel. Não há incompatibilidade em dizer assim: eu tenho fé e estou sofrendo. E daí? Será que Cristo era um incrédulo? Meus irmãos, o que a Bíblia está dizendo é que obedecer a Deus, sim, nos traz recompensas eternas e algumas temporais, mas não nos isenta das situações de adversidade, de tribulação. Nós vivemos num mundo sequelado pelo pecado. Nós estamos debaixo de um sol que nos castiga e nos caustiga todos os dias.
mesmo sendo servos de Deus, mesmo tendo a palavra do Senhor em nossos corações. Então, para que ter essa palavra? Para que então ter a Bíblia e ser exposto a ela e ouvir a exposição dela para o meu coração toda semana? Se a Bíblia não me livra, se obedecer a Deus não me livra dessas dificuldades tantas, para que eu preciso da palavra de Deus? Jesus diz: para que nesses dias maus você possa permanecer inabalável. A palavra de Deus não nos é dada para nos isentar do dia mau, mas para nos sustentar no dia mau. As Escrituras não nos são oferecidas para nos poupar da tribulação, mas para nos assegurar em Cristo, mesmo no meio das tribulações. O objetivo de Deus nos dar a sua palavra não é para nos livrar dos problemas, mas para nos manter firmes a despeito deles. O objetivo, então, um dos objetivos da palavra de Deus ser dada aos seus filhos, é para gerar firmeza, permanência nos dias maus. Uma coisa eu posso lhe garantir, meu querido cristão, ouça-me nessa manhã, isso eu posso lhe garantir: Cristo não vai lhe livrar dos seus temores e pavores, Ele não vai livrá-lo de desempregos e infortúnios tantos, não vai. Mas uma coisa eu posso lhe garantir nessa manhã: nesses dias terríveis e tenebrosos, você permanecerá sendo sustentado pela rocha eterna. Ele continuará sustentando a sua vida em suas próprias mãos. Seus pés não resvalarão. Ele continuará sendo o seu chão firme. Ele continuará sendo a rocha na qual você pode lançar a sua âncora. Nele você continuará seguro. Isso eu posso lhe garantir. A palavra de Deus nos dá lastro, nos dá sustento para o dia mau. Não nos livra destes, mas nos sustenta neles. Essa é a verdade que o texto está nos apresentando. Cristo deu a sua palavra, dizendo: essa palavra vai fazer de vocês homens e mulheres sábios. Essa palavra também vai fortalecê-los, de modo que no dia mau vocês possam permanecer firmes. Tendo dito isto, eu posso afirmar que de alguma forma as provações, as tribulações são reveladoras, no sentido de que Deus se vale dos dias maus para separar os verdadeiros dos falsos, o joio do trigo, o que serve a Ele, do que serve às coisas que talvez Ele possa obter da parte dEle. Jesus, ao usar essa linguagem de paralelismo, de contraste, Ele muitas vezes faz uso dessa linguagem para separar o verdadeiro do falso. Não é isso que Ele faz com o joio e o trigo? Não é o mesmo que Ele faz com as noivas prudentes e as nécias? Com aquelas redes dos peixes que Ele vai separando ali? Parece que o mesmo está sendo feito, porque antecedendo esse texto está a narrativa dos falsos mestres, onde Jesus vai dizer que eles falam em nome do Senhor, eles pregam em nome do Senhor, profetizam em nome do Senhor, até mesmo fazem milagres em nome do Senhor, mas naquele dia ouvirão: apartai-vos de mim, malditos, porque nunca vos conheci. E a pergunta é: qual é o homem, ou o que é fazer a vontade do Senhor? Talvez o finalzinho da última sentença aqui, da última unidade textual seria essa: o que é então fazer a vontade do Senhor? Como nós nos distinguimos daqueles que falam em nome de Deus, mas vivem de forma destoante a esta verdade? E ele explica: sendo praticantes e não apenas ouvintes das suas palavras. Como nós nos distinguimos dos falsos mestres? Como nós nos distinguimos daqueles que têm uma profissão vazia em nome de Cristo? Como nós nos distinguimos dos nominais? E Jesus diz: praticando e não apenas ouvindo as minhas palavras. Como então, meus irmãos, nós somos de alguma forma separados quando o dia mau chega? Pegue um crente verdadeiro e um crente Nutella e coloque ele lado a lado e exponha-os aos dilemas da vida. Leve-os ao lagar de Deus para serem prensados.
Estique-os. E você verá que aquele que é apenas ouvinte e não praticante, aquele que é falsário e não verdadeiro, não permanecerá. Sua fé, falsa fé, quebrará. Sua falsa expectativa, que é muito mais estrutural e religiosa, ruirá naquele dia. De modo que parece que Jesus está nos ensinando que estes dias maus, esses temporais, essas noites escuras, de alguma forma separam os verdadeiros dos falsos, os que obedecem dos que apenas só ouvem as palavras de Cristo. É por meio do sofrimento, sim, que Deus purifica a sua igreja, limpando o celeiro, tirando a palha e deixando apenas o trigo. E Ele usa o sofrimento para isso. Na famosa grande tribulação, e aí é uma discussão muito mais complexa, mas parece que Deus está se valendo de um sofrimento intensificado no mundo para separar os que são seus dos que não são. Ele faz isso em menor escala, quando de alguma maneira nos expõe aos sofrimentos da vida. É ali que a fé verdadeira é ainda mais fortalecida e a falsa fé é exposta à sua própria vergonha. Mas o texto encerra falando dos resultados dessas edificações ou dos resultados das inundações. Diz que aquele que tinha uma fé verdadeira e que, portanto, praticava a palavra de Cristo, não apenas ouvia, depois de ter passado o temporal, permaneceu com a sua casa ali firme, inabalável, enquanto que o outro teve a sua construção derrubada. Deixa eu construir uma ideia aqui para você. Eu não sei isso em termos de custos e de engenharia, mas vou falar como leigo. Se eu olho para dois homens construindo, do ponto de vista do mais leigo possível, um está trabalhando para lançar fundamentos em uma rocha, e o outro na areia. Suponho eu que o que trabalha sobre a areia talvez vai ter mais facilidade para cavar o buraco da coluna. Afinal, o solo vai ajudar de alguma forma, vai favorecer de algum sentido. Ele vai lá. Talvez ele tenha um gasto maior, porque tem que cavar mais profundo até chegar no solo, seja lá como for, mas há algumas facilidades. O outro na pedra ali, a não ser que a pedra fosse muito lisinha, ele poderia fazer da pedra a sua própria fundação. Não sendo, ele vai ter que quebrar pedra e vai aquele trabalho todo. Seja lá como for, parece que edificar a casa sobre a rocha sempre é mais trabalhoso. Sempre. E eu quero falar agora aqui de uma cultura da aparência à luz desse texto. No final das contas, os homens estavam com as casas erguidas. E pensa comigo aqui, vou criar uma situação muito hipotética. Suponhamos que Caíme e eu sejamos esses dois homens. E saímos de casa com os mesmos recursos, fomos na mesma casa de material de construção e resolvemos construir as nossas casas ali e deixar tudo prontinho rapidamente. E assim o fizemos. Compramos na mesma casa de material de construção, com as mesmas marcas, investimos os mesmos recursos e agora, meses depois, estávamos ali. Tudo bem, nossas casas bonitas, muito bem aparentes, as fachadas impecáveis, está tudo certo. Até que o dia mau chegou. Mais ou menos essa é a lógica. Estava tudo bem, até que veio a inundação. Parece que há um esforço da nossa geração de não ter trabalho em tudo que faz. Nós não queremos trabalho, meus irmãos. Isso em tudo, estou falando em tudo. Eu quero criar meus filhos e eu não quero ter trabalho. O pastor André Costa, do Canto Verbo, diz assim: o filho é o seu trabalho, meu amigo. Não é que você vai ter trabalho, o filho é o trabalho. Não tem para onde correr. Mas parece que a gente quer uma vida fácil. A gente quer, no final das contas, manter as aparências. Construir a casa na areia, ninguém vai ver o que tem embaixo. Quem está vendo aqui o que está na fundação desse prédio? Ninguém. É o invisível. Então é melhor a gente construir, dar uma garibada na cara da casa, na fachada da casa, está tudo bonito. Então quem passa diz assim: olha que família piedosa, os filhos indo para a igreja, mas não sabe que quando chega em casa, ensina o filho com galinha pitadinha na frente da televisão. Ninguém vê.
que quando chega, o que é preferível pegar o filho e jogar nas mãos, quer dos professores da escola da educação convencional ou mesmo da escola dominical, do que parar com o filho e ficar em casa assim, vamos estudar a Bíblia, meu amigo. Vamos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer em sua palavra. O que é mais fácil, irmãos? É mais fácil pegar, trazer um menino para a igreja, jogar no departamento infantil e dizer assim, ô amada professora, te vira com meu pimentinha aí, coisa boa. Seja feliz nas próximas horas. É mais fácil, meus irmãos. E aí eu posso falar isso da relação conjugal, em todos os outros aspectos. Há um caminho mais fácil. Há um caminho mais arenoso, onde a gente pode construir as nossas edificações, aparentar para o mundo que estamos bem, e no final das contas, não está nada bem. Sabe o que é fácil? É fácil ir para a igreja no domingo. É fácil chegarmos aqui, sermos cumprimentados pela recepção, e vermos os nossos amigos, e desenvolvermos relações sociais, ouvirmos o sermão e voltar para casa. É fácil demais. Muito fácil. Mas ninguém quer quebrar pedra diariamente, colocando-se no lugar silencioso com Deus, e dizendo assim, Senhor, a minha carne não quer estar aqui. Há um esforço contrário para que eu esteja aqui, mas Senhor, eu desejo ardentemente que a edificação da minha vida seja de fato consolidada em Cristo, que é a rocha, e aquele lugar secreto da oração, o lugar secreto da meditação bíblica e da leitura das Escrituras, sendo por elas confrontados. Dá trabalho fechar a porta do quarto e ficar a sós com Deus, porque ninguém vê isso. Não é algo que traz ibope, não traz visualização nos nossos stories da vida. Nós queremos manter a aparência. É mais fácil vir à igreja, levantar as mãos e cantar alto. No final das contas, todos olharão para mim e dirão assim, quão bela é esta casa. Mas entenda-me, meu querido, um dia, esta sua vida de aparência vai ruir. Um dia, essa sua espiritualidade de verniz vai ser exposta. Um dia, essa fé que de alguma forma é transvestida, ou a falsa fé que é transvestida, ela vai ser descoberta. O que eu quero que você entenda é que há um fim para todas as coisas. E que nós não temos como iludir o Mestre. Nós não temos como iludir o Cristo. Nós não temos como iludir ou enganar aquele que tem olhos como chamas de fogo, cuja palavra diz que até as trevas são para ele como a luz do meio-dia. Um dia, as nossas fundações serão examinadas, ou a falta delas. E naquele dia, meu querido, todos os nossos disfarces, as máscaras e as fantasias não nos servirão mais. No dia, não das tormentinhas desta vida, mas no dia da grande tormenta, no dia em que o Senhor, quando o Senhor da história se levantar para julgar vivos e mortos, naquele dia, todos nós seremos conhecidos de dentro para fora. Naquele dia, seremos expostos em nossas falsas aparências. E esse dia se aproxima. E ele será para crentes e descrentes, diz a Bíblia. Deixa eu lhe dizer uma coisa, diz que mediante as chuvas e os ventos, a casa que estava aparentemente muito bonita, caiu. Quero lembrá-lo daquele outro episódio em que Jesus estava por chegar em Jerusalém e tinha uma figueira. E ela estava muito frondosa, bonita demais, aparentemente ali tinham muitos figos. E ele vai com os discípulos, obviamente, sabendo de tudo, sabedor de todas as coisas, ele vai e se aproxima. E quando ele chega lá, o que é que ele encontra? Nada, só folhas. Uma informação técnica importante. Por que Jesus esperava ali frutos? A figueira, ela tem uma característica um pouquinho diferente. Os frutos vêm primeiro e as folhagens depois. Qual é a lógica? Se tem folha,
tem fruto, porque o fruto vem primeiro. Essa é uma lógica que deveria ser do Evangelho. O fruto vem primeiro, a aparência depois, as folhagens depois. Jesus chega lá, não encontra nada, amaldiçoa a figueira. No final das contas, o que Jesus está fazendo é entregar a figueira ao seu status atual. Ela já era estéril, ela já era amaldiçoada, porque tinha aparência, mas não tinha essência, tinha folha, mas não tinha fruto. Muitos de nós temos uma vida semelhante a isso. Somos casas bonitas. Eu não estou falando de casa material, estou falando de edificações humanas. E queremos aparentar no mundo onde a imagem é tudo, que está tudo muito bem, que a nossa relação com Deus é impoluta, que somos os mais serviçais. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, chegará o dia em que os nossos fundamentos serão examinados pelo Mestre. E naquele dia, ninguém há que possa esconder a sua falta de fundamento. O texto encerra. E ele fala da palavra de Cristo como uma rocha. Mas Cristo também é descrito na Bíblia como uma rocha. E só há uma escapatória, meus irmãos, para que neste dia, em que as inundações da própria ira divina forem desaguadas sobre nós, só uma escapatória. E ela é simples e clara na Escritura. É estarmos alicerçados em Cristo Jesus. Se Cristo e a sua palavra não for o fundamento dos nossos pés, estão fincados e ancorados, ruiremos naquele dia, junto com Satanás e os seus demônios. E não haverá quem nos livre, não haverá quem nos segure. Naquele dia seremos descobertos, e a nossa aparente piedade será revelada, e ninguém há que possa nos estender a mão. A pergunta que você precisa se fazer nessa manhã: eu estou em Cristo? As suas palavras são de fato o chão onde eu apoio os meus pés? A minha vida tem sido guiada por Ele e pelos seus ensinos? Ou eu sou apenas alguém que ouço o Evangelho, acho até interessante, mas não me comprometo com Ele? Naquele dia, o fato de você ser membro ou arrolado no rol de membresias de uma igreja não vai servir de nada. Instituição não é fundamento para a salvação. A única escapatória, meu amigo, para você naquele dia é se os seus pés estiverem em Cristo Jesus. E ponto. Ouça-me, portanto, cristão, nessa manhã. Por que então Deus nos dá a sua palavra? Por que Cristo prega aos nossos corações a cada semana? Por que Cristo prega aos nossos corações todas as vezes que nós lemos este santo livro? Por que isso? Primeiro, para nos fazer sábios, para modelar, para formatar a nossa maneira de viver, de modo que seja agradável a Ele, de modo que seja em conformidade com a sua própria sabedoria. Ele nos entrega uma sabedoria proposicional, para que essa sabedoria ganhe o chão da vida e toque a nossa experiência mais particular. Para além disso, Cristo nos dá a sua palavra porque Ele sabe que o mundo é mau, e que neste mundo nós vamos ser jogados de um lado para o outro, diante das tantas intempéries, mas Ele nos dá a sua palavra, sabe para quê? Para que nesses dias maus sejamos fortalecidos, sustentados, e que independente dos vendavais, das inundações, dos temporais, saibamos, Ele nos sustentará. Mas Ele também nos dá a sua palavra, sabe para quê? Para que por ela sejamos certificados, se a nossa fé é verdadeira ou se é falsária. Se a nossa relação com Ele é de verdade ou de mentira. Para que nos asseguremos que somos aqueles que naquele dia, no dia final, permanecerão eternamente com Ele, diferente daqueles que cairão, porque mantiveram apenas uma imagem de fé a vida toda. A Bíblia, portanto, e a pregação do Evangelho
Ao passo que abre a porta, fecha a porta. Ao passo que convida o pecador para vir a Cristo arrependido e confesso, fecha a porta para o resistente de coração que o despreza. Esta mesma pregação, de alguma forma, testifica para os sinceros e puros de alma que eles pertencem ao Senhor e que nele estão firmados, como também repudia os lobos devoradores que estão inseridos no meio do rebanho. Esta mesma palavra legitima a fé verdadeira, como também expõe a falsa fé. Essa mesma palavra coloca ainda mais massa no fundamento, como também revela os que não têm fundamento algum. A pregação do Evangelho nos é dada também com esse fim, meus irmãos. Eu queria nesse momento orar com você e por você. Pense as tantas oportunidades que Deus tem lhe dado de você ouvir a sua palavra e de você ler a sua palavra. Por que Deus se revelaria para mim em um livro? Por que eu tenho essas proposições bíblicas? Por quê? Deus está falando para você nessa manhã, para que você viva neste mundo de forma sábia, para que você possa suportar o dia mau, e para que você confirme a sua fé. Neste momento que você ouviu mais uma vez a exposição das Escrituras Sagradas, coloque seu coração diante de Deus e diga assim: Senhor, ajuda-me a ser praticante e não apenas ouvinte desta palavra, para que eu não seja tido com os fariseus, e sim com os discípulos verdadeiros e fiéis que andam com Cristo. Nesse momento, coloque diante do Senhor, talvez, o seu coração que tem buscado a cultura da aparência. E eu falo isso como alguém que tem as mesmas tentações, as mesmas inclinações, de querer estar aqui em cima mostrando piedade, arroubos de piedade. Que você passa, eu também passo. E eu sei como é tentador manter as aparências, gastar mais recursos do nosso tempo e mais esforços para manter a fachada da nossa casa bonita, do que investir nos fundamentos. Sei que você, assim como eu, pensando na edificação da sua família, também muitas vezes procura o caminho mais fácil. O Senhor está nos chamando nessa manhã a cavarmos mais fundo e a sermos mais profundos em nossa relação com Ele, sermos mais profundos em nossas relações familiares, entendendo que uma das razões do Senhor nos dar a sua palavra é de nos ensinar a vivermos nesse mundo sabiamente, remindo o tempo, entendendo que os dias são maus. Senhor, ninguém que aqui está se vê livre das exortações que foram feitas nessa manhã, inclusive este que fala. Nós precisamos da Tua graça, Senhor, porque por nós e de nós caminharemos sempre na trilha da tolice. O nosso coração está sempre propenso à nossa sabedoria e não à sabedoria do Senhor. Mas por isso que o Senhor nos deu a sua palavra, e eu te agradeço pela tua palavra, porque a tua palavra nos diz quem o Senhor é e como o Senhor quer que vivamos neste mundo, exaltando o teu santo nome, glorificando a Cristo. Eu peço em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, que a palavra que ouvimos semana após semana, dia a dia, de fato dite a nossa maneira de viver. Ó Deus, perdoa-nos, porque temos sido nominais, confessamos e tudo é muito bonito, declamamos, cantamos, mas muitas vezes o nosso coração está longe de Ti, longe da Tua verdade. Temos a sabedoria em nossos lábios e a estupidez em nossos pés, a loucura em nossos atos. Precisamos da Tua graça, para que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra.
Pai bendito, em nome de Jesus, eu sei que muitos que aqui estão sofrendo as inundações e os temporais da vida. E eu sei que o Senhor nunca prometeu livrar-nos de tais dores e aflições. Mas há uma promessa de que nesses dias, pelo Senhor, seremos sustentados. E eu peço em nome de Jesus, ó Deus, para que a Tua palavra que tem sido anunciada nos fortaleça para o dia mau, para que uma vez passando o dia de tormenta, permaneçamos de pés, inabaláveis, firmados na rocha eterna. Obrigado porque o Senhor nos tem dado a Sua palavra, que ajuda-nos a passarmos pelos vales de sombra e morte. Obrigado porque a Tua palavra nos foi dada, e por ela, ó Deus, nós temos um fundamento, um firme fundamento, até mesmo nos dias dos temporais. Mas também, ó Deus, sabemos que a Tua palavra e a nossa relação com ela legitima ou expõe a falsificação da fé. A Tua palavra, de alguma maneira, define como será o fim da nossa caminhada. Ajuda-nos, portanto, ó Deus, para que a cada semana, ao ouvirmos a Sua palavra, tenhamos os nossos fundamentos ainda mais fortalecidos. Que a nossa expressão de fé seja cada vez confirmada todas as vezes que ouvirmos a Tua palavra. Sobre aqueles, ó Deus, que ainda não têm esta mesma confirmação, que têm vivido apenas nas aparências. Minha oração é para que nesta manhã o Senhor chame ao arrependimento. O Senhor traga, ó Deus, a verdadeira fé que se confirma pela pregação das Escrituras. É a nossa oração em um nome para a glória de Jesus. Amém. Amém.